Deus é bom demais. Você está animado, alegre? Nós também estamos bastante animados e alegres. Temos investido muito, gente, para estabelecer, eu entendo, sobre a dinâmica da vida pessoal de cada um e entendo das necessidades quem faz é a malha, né? Quem vê flash não vê corre. Como é o nome? Quem vê close não vê corre, né? A gente só vê janelas, né? Muitas vezes daquilo que a gente está fazendo. Você nos vê aqui. A maioria das pessoas nos vê mais no púlpito do que em qualquer outro lugar. E nem imagina a vida que a gente tem, o corre que a gente tem para estar aqui. E o vice-versa é verdadeiro. Às vezes a gente só tem contato aqui na igreja e a gente acha que isso aqui é o auge, ou só isso que a gente faz. A gente acordou e desde manhã a gente está esperando o horário de ir para a igreja, já posso ir para a igreja, já posso ir para a igreja. Mas deixa que cada um está aqui depois de um dia bem corrido, né, de muitas coisas que foram feitas. Eu não vou falar de mim não, senão você vai chorar de onde eu vim. Mas as coisas são bem movimentadas e bem... a palavra não é atribulado, porque atribulado é o diabo, né? São bem ocupadas. O tempo nosso é bem ocupado, graças a Deus. Graças a Deus a gente tem muita coisa para fazer. Só que a grande verdade é que Deus confiou a nós a administração do tempo. Deus não fez um relógio ou uma agenda para a gente. E Deus não estabelece onde a gente precisa estar a cada tempo. A gente acorda e vamos ver a agenda com o Senhor, o que é que Ele tem para a gente. É bem verdade que é bom você acordar e buscar a Deus. Mas Ele não vai determinar para onde você vai e que horas vai. O seu trabalho determina isso. Os seus compromissos determinam isso. Cada um exige de você uma parcela daquilo que você já não tem. Porque espremer um horário de você é uma coisa quase que absurda, né? Assim, tem gente aqui que eu quero marcar uma reunião, teve gente que a gente sentou para conversar depois de 1 mês e meio, tentando ver uma agenda que a gente conseguisse bater. E ainda para conseguir conversar, a gente viu um horário alternativo, né? Que era ali fora do meu horário, mas também fora do horário deles, e a gente conseguiu sentar. Eu entendo demais disso. E Deus entende isso também, mas perceba que Deus não está impondo nada para a gente. O único horário que você vem sem imposição é aquele que você decide dedicar ao Senhor. Gente que vai sair daqui com compromisso já. Eu sei que é pouco, porque já é tarde, mas tem gente que sai daqui, não, porque eu tenho que sair, eu tenho que ir agora, porque eu tenho que pegar fulano, que eu tenho que fazer isso. Então, todo o resto sempre está exigindo de você um horário. Deus não está exigindo nada de você. E aquilo que você decide dar para Ele, isso é uma oferta. Você sair da sua casa e você vir aqui cultuar o Senhor, isso é uma oferta. Eu lido muito com o tempo e com a falta de tempo, então eu entendo todo o tempo que eu dedico ao Senhor, isso é uma oferta. Toda a agenda que eu determino, essa aqui vai ser de Deus, todo o tempo que eu tiro de oração para Ele, isso aqui é uma oferta, porque Ele não está exigindo isso de mim. Mas o único beneficiado quando eu faço isso sou eu mesmo. Deus não fica mais abençoado porque eu vim para o culto. Não, eu vou para o culto porque eu vou abençoar Deus. Cheguei aqui, Deus foi tão abençoado com minha presença hoje no culto. Não soa ridículo, mas apesar de soar ridículo, a gente acha que estamos, de alguma maneira, fazendo alguma coisa para Deus, vindo para um culto, ou tirando um tempo de oração, ou tirando um tempo de meditação bíblica. A gente está fazendo um bem para nós mesmos, e a Bíblia não exige isso da gente. Ele diz que isso é bom. A gente precisa achar a veia do bom. A gente precisa achar a veia do prazer no Senhor, de estar aos pés dEle, de buscá-lo, de vir porque é bom. Porque a gente vai estar aqui com um bocado de crente que crê como a gente crê e ama aquilo que a gente ama. É bom estar aqui e quando 2 ou mais estiverem reunidos, Ele se manifestar. É bom. É bom ser surpreendido por Deus, é bom chegar e dizer, meu Deus, eu não esperava isso nessa noite. É bom
A coisa linda de Deus é que uma palavra, ela pode mudar completamente o curso de uma vida. Você passar anos, um encontro com Jesus fez com aquela pessoa que estava encurvada há anos, 18 anos naquele ano encurvada, um encontro com Jesus mudou 18 anos. A outra do fluxo de sangue, um encontro com Jesus muda 12 anos de história. Um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, onde você chega esperando algo. Você vem para cá esperando algo, com expectativa de receber algo. Se você tivesse recebido uma ligação hoje à tarde, uma ligação minha ou de Roosevelt sempre inspira mais assim, esse negócio, porque primeiro é uma ligação numa voz bem diferenciada, né? Aquela voz de trovão, né? No telefone. Se ele dissesse, rapaz, eu preciso que você venha aqui que eu quero te dar algo. O cara já vem esperando receber qual é o iPhone novo? É o 16, é? É o iPhone, tu já vem esperando receber um iPhone 17 com o chip da Vivo. Não é não? Aberto, ilimitado para você vem, chega e diz, rapaz, eu nem ia para o culto, mas Roosevelt ligou para mim, disse que tem algo para me entregar, eu vou lá, digo, mas rapaz, tu tá cansado, tem um bocado de compromisso, ele diz, não importa, eu vou lá porque eu quero receber. Não é verdade? Mas se você entende que os céus estão abertos, querendo te dar algo, liberar algo, existem oportunidades onde os céus liberam algo para a gente. A gente precisa gerar demanda, a gente precisa responder. Lá em Marcos 11, se eu não me engano, 14. Eu já mudei o tema. Vamos lá, Marcos 11, 14. Não vai dar certo, a gente vai chegar lá. Vai, 11, 14. Por favor. Estava lá e saiu. Você consegue, Guilherme? Não é Eduardo? Eu gosto quando é Eduardo que eu brigo com ele. Marcos 11, 14, Jesus diz à figueira, disse à figueira. Esse disse no original é uma palavrazinha bem difícil que eu não vou repetir aqui, não vou falar bem por cima. Apocrinai. Essa palavra significa responder algo. Na utilização dessa palavra no original, uma conversa precisa estar em andamento. Ela não é um início de conversa, ela é uma resposta. E esse disse de Jesus, em algumas versões diz, respondeu Jesus, que é a palavra que mais se encaixa aqui. Não foi Jesus que iniciou a conversa, foi a figueira que iniciou a conversa. A circunstância levantou e Jesus respondeu. Você precisa responder às circunstâncias. Outra passagem, isso aí é no sentido ruim. Uma circunstância levanta, Jesus fala a circunstância. Mas a gente tem outra passagem, quando Pedro está andando sobre os mares. Quando Jesus está andando sobre o mar, e Pedro olha, todo mundo pensa que é um fantasma, Jesus, não tema, sou eu. Aí Jesus responde. Se for você, faz com que eu tenha até você, ande até você. Mesma palavra desse disse aqui. Uma resposta. Ali não é incredulidade de Pedro, porque se fosse incredulidade, na hora que ele pisasse na água, ele afundava. Incredulidade, se fé faz com que a gente ande sobre a água, incredulidade amarra uma âncora na gente e afunda mais rápido. Se Pedro pula do barco em incredulidade, ele afundava, então não era incredulidade. Mas o que é que Pedro viu? Pedro viu algo atuando em Jesus e disse, se atua em ti, Jesus, eu quero que atue em mim também. Respondeu à presença, respondeu à manifestação. Gente, a gente tem visto coisas acontecendo aqui, não temos visto coisas acontecendo? Qual é a sua resposta? Na sarça ardente de Moisés, a sarça ardente, a Bíblia fala que Moisés respondeu à sarça. A sarça não falou primeiro, porque ele podia ter visto queimar. Gente, é deserto. Aqui em Recife, se você passar por um canto e tiver alguma coisa pegando fogo, você não se surpreende, porque você está quase em combustão espontânea.
Eu saí 2 minutinhos do quarto, que eu estava no ar-condicionado, comecei a suar, e Sofia disse, está quente, né, pai? Aí eu disse, por que tu está dizendo isso? Porque o senhor está derretendo. A gente está quase em combustão espontânea aqui em Recife, imagina no deserto. As coisas pegar fogo naquela sequidão, para mim não parece ser uma coisa muito, oh meu Deus, o arbusto está pegando fogo, vou lá ver. Não, está pegando fogo, sai para lá, não quero mais calor. Mas Moisés olha para o arbusto pegando fogo e ele responde, ele vai para perto. Opa, tem algo acontecendo aqui. E porque ele responde, Deus fala com ele. Se ele tivesse ignorado, achando que era comum, Deus nunca teria falado com ele ali. Você olha para as coisas que Deus está fazendo na terra, o que é que você tem respondido a isso? Porque se você acha que é comum, você pode estar perdendo a chance e a oportunidade de Deus falar com você. Então, quando você decide vir, quando você decide ofertar a Deus a sua atenção, venha com expectativa. Não venha bater ponto na igreja não, gente. Não precisa bater ponto com o pastor. Eu sou muito tranquilo. É lógico que eu andei ligando para alguns essa semana, porque também já faz tempo demais que não aparece. Aí é bom o pastor dar uma ligada, né? Dizer, como é que tá? Então eu saí ligando para alguns que faz muito tempo que eu não vejo, porque aí também é demais também. Não é problema dele, o problema é minha carência. Eu já cheguei, Ana já chegou a dizer, está carente hoje, porque ela se formou no primeiro ano, e eu peguei logo na entrada ali, ela já me disse, tirou foto com todo mundo, só não tirou com os pastores, né? Ela disse, não é porque a fila era muito grande. Eu disse, está vendo? O povo da outra igreja pagando preço para tirar a foto, é porque tem demais. Aí disse, você está carente. Eu digo, sempre. Sempre. Então, o problema sou eu, que é a minha carência. A gente entende. Eu entendo que você pode se manter firme sem ter uma frequência no culto, mas tendo uma frequência no culto maior, não vai ser mais fácil? Eu não estou achando que você está desviado porque você perdeu um culto de domingo, não acho. Mas se você perde 3 cultos de domingo, Você consegue entender? Se doe, porque Ele não está exigindo de você. Ele não está chupando o seu sangue, Ele não está lhe apertando. Ele não quer que você faça nada obrigado. Você sabe que Ele é poderoso? Você sabe que Ele podia botar uma coleira na gente e dizer, e ensinar como é que faz, senta, senta, pata, pata, morto, morto. Sabe que Ele é poderoso, sabe que Ele poderia fazer isso, mas Ele não quer. Ele não quer pet, Ele não quer animal de estimação, Ele quer filhos. E a primeira coisa que eu não quero perto de mim é um filho que não quer estar perto de mim. Venha porque eu sou seu pai. Não, eu disse, cara, vamos ali fazer isso aí. Eu desejo que ele diga, pai, eu vou. Para quê? Para estar junto. Deus quer filhos. E quando a gente quer filho, e os filhos estão aqui, a gente quer que eles estejam de coração. Sabe eu penso, o irmão Rega, ele fala sobre cultos, onde você tinha um avivamento tão grande, que ele diz que o silêncio não constrangia. A presença de Deus ela era tão real que tinham cultos que eles passavam quase hora em silêncio. O exemplo que ele dá, eu não vou lembrar qual é o livro, e eu acredito que é mais de um livro que ele fala isso, porque o irmão Rega repete alguns exemplos em alguns livros, mas ele diz que tinha um marido que foi buscar a esposa, né? Ele não era crente, ele foi buscar a esposa, mas porque não tinha zoada nenhuma, ele pensou, o culto acabou e foi todo mundo embora. E ele normalmente ficava só no estacionamento, ele desceu, quando chegou lá estava silêncio generalizado, até as crianças em silêncio. E a presença era tão forte que eu não sei nem o que aconteceu com ele. Ele deve ter se convertido aí nessa história. Eu não me lembro o desdobrar do versículo. Porque o que me impacta é você estar tão
de coração aberto para receber Deus, que só a presença está bem. E a gente não agonia de deixar o culto dinâmico. Às vezes tem música que a gente não pode nem repetir, a gente troca a música que está repetida, e às vezes Deus só quer um refrão sendo cantado para se manifestar. Mas na agonia de uma coisa moderna, de girar e passar logo para a próxima, a gente já está agoniado, querendo mudar a música. Eu creio em tempos que louvores, que tem músicas assim definidas, mas a gente vai cair num lugar e não muda mais. E vai comer o tempo todinho ali por percepção, onde o Espírito quer nos levar. Eu creio em tempos de presença manifesta, que o silêncio é confortável. Onde nada precisa ser falado. Onde a presença ela é real. Mas a presença ser real precisa ser em uníssono. Precisa a gente estar desejoso. Desejando essa manifestação. Tem mais, meu irmão. Não pode ser só religiosidade, não. Não pode ser só lei. A lei dos crentes não faz isso, não pega nisso, não bota, tem que, santidade é você não fazer. Não, santidade é você ser. Isso é ser santidade. Santidade é não toque nisso porque é proibido. Não, santidade é não toque nisso porque eu não quero. Está aí, mas eu não quero, eu não desejo essas coisas. Muito pelo contrário, eu desejo isso aqui. Eu desejo a presença que me santifica, que me torna igual, que me faz parecido com. Sabe, em Marcos 11, 22, quando ele fala, tende a fé de Deus, esse tende é eco. Engraçado, eco. É como se você fizesse assim, ecoe. É como se existisse algo dentro da gente, onde Deus cabe. Você já ouviu essa frase que lá no mundo eu tinha um vazio do tamanho de Deus? Nada cabia. A gente corria atrás e a gente colocava coisas, a gente tentava preencher esse vazio com coisas, com algo, com as coisas que estavam no mundo, mas nada cabia. O vazio que nós tínhamos é do tamanho de Deus, mas esse vazio, uma vez preenchido por Ele ecoa dentro de nós. A palavra dEle ecoa, a palavra dEle encontra lugar dentro de nós. Existe lugar dentro de você para ecoar a palavra viva de Deus. Leitura bíblica não é uma obrigação de bater um ponto, leitura bíblica é um deleite de conhecer e ser conhecido. Conhecer a Deus e ser conhecido como nós somos, porque a Bíblia não é escrita de anjo para anjo, a Bíblia é escrita de homens para homens, mas apesar de ser escrita por homens, ela é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Escrita por homens, mas não pela cabeça deles. Toda escritura é inspirada por Deus. Vamos quebrar isso aqui. Primeira coisa que a gente chama a atenção, inspirada. Essa palavra também em outras traduções diz que é inspiração de Deus. Não como algo que só foi Deus que deu, mas a própria essência dele, o próprio sopro dele. Toda escritura é o sopro de Deus. Toda escritura contém o sopro de Deus. E olha aqui o verbo aqui, o tempo verbal do verbo. Toda escritura foi inspirada
Porque o foi inspirada leva-nos à noção de musa inspiradora. Eu tive uma inspiração, escrevi um livro. Eu tive uma inspiração, pintei um quadro. E olha, vai ficar horrível o quadro pintado por mim. Tive uma inspiração, fiz uma poesia. Tive uma inspiração, fiz uma música. Tive uma inspiração e fiz um desenho. Essa é como a gente funciona. Isso é como a gente entende a inspiração. O objeto que nos inspira, a pessoa que nos inspira, a situação que nos inspira e gera algo estático que foi feito por causa dessa inspiração. Só que Deus é dinâmico. A palavra dele não foi inspirada, ela é inspirada. Existia inspiração antes da pessoa escrever. A inspiração ela existia antes de ser escrita. Foi utilizada a inspiração no ato de escrever e a inspiração continua nas palavras que foram escritas e elas podem ser extraídas por você. Você já pensou, além de ler a sua Bíblia, você respirá-la? A sua Bíblia não é só um objeto de leitura intelectual, mas existe o sopro de Deus naquelas palavras que estão diante de você. Toda escritura, não sobrou nada, ela é a inspiração de Deus. Ela é o sopro de Deus. E o que? Útil. Quantas pessoas não já viram alguns textos e dizem qual é a utilidade disso? Vai, genealogia de Jesus. Você pula. Quando você vai ler, você não pula, não? Você pula. Para que a genealogia de Jesus? Para mostrar que ele é humano. É histórico, não é algo... História da carochinha começa com era uma vez. Não é? Era uma vez um Jesus. Era uma vez o Filho de Deus. Era uma vez o... Não, a Bíblia começa filho de, filho de, filho de, filho de. Não é história da carochinha, é história. A humanidade dele é registrada. Para quê? Para a gente não ter a menor dúvida que eu, sendo filho de, filho de, filho de, posso viver a mesma vida que ele viveu aqui na terra. Porque ele me deu essa capacidade. Toda escritura é útil. Existe utilidade em toda a Bíblia. Toda a Bíblia, ela é útil. Para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não existe momento com Bíblia que não seja de proveito para a sua vida. Mas é o mesmo entendimento que a gente tem de academia. Quem duvida aqui que a academia vai fazer bem para você? Duvida não? Mas você tem ido? Sericídio. Você não duvida de nada que fazer atividade física é bom para você, mas você tem feito? Aí de quem é a responsabilidade? Não, é de Deus. Deus não me protegeu daquele infarto. Deus não me protegeu. Eu orei, pastor. Eu repreendi as calorias daquela coxinha quando eu fui comer. Aquela coxinha com aquela Coca-Cola. Repreendi as calorias todinha. Eu digo, está amarrado todo o demônio de caloria dessa coxinha. Você esqueceu de escutar a voz dos céus, o céu aberto, dizendo, essa casta de demônios só se repreende com jejum e oração. Essa caixa de demônio de caloria para repreender é jejum. E depois você vai culpar Deus. Mas você sabia o que deveria fazer. Será que aquilo que a gente está vivenciando hoje não é resultado daquilo que a gente sabia que deveria ter feito e não fez?
Meu irmão, eu estou sendo desafiado disso daqui, porque qual é o tempo correto de ler a Bíblia? Quanto tempo você deve dar para Deus? Quando o padrão de Paulo é orar sem cessar, a gente vê que talvez aquela meia hora que a gente conseguiu com muito esforço, ficou aquém daquilo que a gente poderia fazer. E tem um dispositivo dentro do seu celular que diz onde você tem gastado o tempo semanal. E quando você compara tempo de Bíblia com o tempo de Instagram, Facebook, até trabalho, a gente vê que a gente está aquém. Mas a gente culpa o diabo. Eu tenho até cuidado de dizer isso, mas pobre coitado do diabo. Porque tudo é culpa do diabo. O diabo tem se levantado tão forte, pastor, sobre a minha vida. As coisas têm acontecido que eu não sei nem como é que está acontecendo. Eu digo, é o diabo, é. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe que aquilo ali vai fazer bem. Porque todo o tempo que você dedica para o Senhor vai ser benefício para você, mas você ainda acha que está fazendo um favor a Deus. Estou fazendo um favor para Deus. Vim para a igreja, me envolvendo, estou até trabalhando, até diaconia eu entrei. Pense. Agora Deus me escuta. Nada mais do que qualquer outro. Agora, tempo de intimidade, tempo gasto com Ele, vai tirar um bocado de cera no ouvido para você escutar aquilo que já está sendo falado. E você perceber situações que você precisa responder. Que céus e terra estão esperando você responder. Se Pedro nunca tivesse falado aquilo, a gente não teria registro nenhum de outra pessoa andando sobre as águas que não Jesus. Mas Pedro reagiu. Pedro viu. Opa, tem alguma coisa aqui. E respondeu, e deu espaço, criou demanda. Crie demanda a palavra. Principalmente aquelas que lhe desafiam. Palavras que lhe desafiam. Crie demanda. Eita, eu não estou vivendo isso aqui não, ainda não. Pera aí. Vou criar demanda. Gênesis capítulo 2, no verso 7. Gênesis 2, 7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e fez o quê? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Nenhuma outra criatura colocada na terra, por mais que o macaco pareça com você, Deus não soprou no macaco o fôlego de vida. Ah não, pastor, eu já vi que geneticamente é só um genzinho que mudou para o macaco. Eu digo, mas o macaco foi criado da terra e começou a fazer macacada. Você foi criado em Deus, feito o corpo da terra e soprado. Olha que coisa interessante. Agora lembra que a palavra é o sopro de Deus e lembra que a gente foi soprado com o sopro de Deus. Se unir os dois, olha que onda vai ser. Somos a única criação descrita que recebe o fôlego divino soprado. Existe algo do poder criativo de Deus em nós que liberamos quando a gente fala. A palavra de Deus, ela é carregada do sopro divino. Uma vez que nosso espírito foi restaurado no novo nascimento, precisamos somente do combustível da palavra para fazer a engrenagem celestial da fé funcionar perfeitamente. As suas palavras afetam tudo ao seu redor. Quando você libera uma palavra, tudo ao redor
porque foi criado por Deus, respondem. Jesus, quando respondeu à figueira, aquela situação, a figueira seca. No outro dia passa lá e os discípulos se impressionam e dizem: rapaz, a figueira que tu falou secou. Para você não achar que Jesus é contra o Greenpeace, Jesus é contra os negócios. Ai, meu Deus do céu. Figueira, quando tem folha, tem que ter fruto. Jesus foi ver, teve fome e foi ver se tinha fruto bom para se comer. Porque existia a possibilidade do fruto dar verde. Porque não era a época. Mas quando ele chega lá, só tem folha. Não tem fruto. E aí ele fala um princípio: só folha sem fruto seca. Tudo em Deus precisa frutificar. É o fruto que glorifica a Deus. A vida de folha, só ter folha, só ter folha, só ter folha, é religiosidade. Adão, quando se encontra em pecado e vai se apresentar diante de Deus, ele se cobre com folha. Deus diz: folha é religiosidade, precisa ter sangue. Uma vida de religiosidade só de folha, sem fruto, seca, corta, joga no fogo. A gente precisa frutificar. Diga comigo: frutificar. Produzir coisas em Deus. Então Jesus reage, Jesus responde àquela afronta, religiosidade sem frutos, ele responde e tudo aquilo começa a concorrer para aquilo que foi liberado por ele. O mecanismo é simples: creia com o coração, fale com sua boca, e no momento que sua boca libera as palavras, elas afetam o seu redor. Agora, quando você fala, mais de qualquer outra pessoa, você escuta o que você está falando. O primeiro ouvido mais perto que existe da sua boca é o seu. Então você é plenamente afetado, ou primeiramente afetado pelas palavras que você fala. Se você fala negativo, se você fala negativo, você vai ser negativo. Porque suas palavras lhe influenciam mais do que você pensa. Mas quando você segura a onda e fala fé, além de influenciar tudo que você liberou, você está sendo influenciado. Quando você libera, já parou para pensar que existem momentos chaves? São momentos em que você olha uma situação, você até lembra do que Deus falou naquilo ali, você olha para aquilo ali e parece que existe o mundo para, o tempo para. Fica todo mundo esperando. Anjo, o inferno, os anjos, você, a situação, até a própria situação levantou e fez, aí está esperando. O quê? Você falar. Parece que o tempo para. A partir daquele momento vai definir o que é que prospera. Se você olhar assim e disser, lascou. Você autoriza a circunstância, o inferno faz, eita, pegamos o crente, e o céu faz. Agora, se você para e olha aquela situação, começa a pensar, porque na sua cabeça vai dizer, olha, você vai até a terceira geração daquela situação, dizendo, ó, vou quebrar, vai quebrar meus filhos também, vai quebrar meus netos. Não vai? Você começa a pensar em tudo que vai dar errado. Mas também, dentro de você, acende uma palavra. Mas o pastor falou no culto. Alguma coisa ali na Bíblia que falava sobre isso. Era um texto ali que dizia mais ou menos alguma coisa assim sobre andar, ser sarado, curado. Eu não sei bem onde é que está, mas está lá. Levanta-se o seu espírito e a sua mente. E aí você vai escolher o que você vai falar. Se você for com sua mente, lascou.
É palavrão dizer lascou. Tem algum lugar no Brasil que isso vai ser ruim, gente, me perdoe se isso é ruim para você, mas tá, deu ruim. Deu ruim. Mas se você se levanta pelo seu espírito, na palavra que está... É por isso que você precisa ter palavra por dentro. O que é que você vai falar, ser humano? O que é que você vai dizer se você não tem palavra dentro de você? Olha em Provérbios 18, 20. Do fruto da boca, o coração se farta. Esse coração, no original, ele também pode ser utilizado para homem. Então, poderia ler também, do fruto da boca, o homem se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Verso 21. A morte e a vida estão no poder de Deus. A morte e a vida estão no poder do diabo. A morte e a vida estão no poder da circunstância que se levantou. A morte e a vida estão no poder do pastor. A morte e a vida estão no poder da língua. A língua de quem? O que bem a utiliza, come do seu. Na versão amplificada, esses mesmos 2 versículos falam assim: o estômago do homem será satisfeito com o fruto da sua boca. Ele será satisfeito com as consequências das suas palavras. Verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam e a usam com indulgência, comerão do seu fruto e colherão as consequências de suas palavras. Na nova tradução da linguagem de hoje, porque você gostou muito, e você precisa ver a sua cara daqui de onde eu estou sentado, você está. Diz assim: você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. Vou falar de novo, nova tradução na linguagem de hoje. Você terá que aguentar as consequências de tudo o que disser. Verso 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será... É forte, Brasil. As palavras são as coisas mais importantes do universo, pois revelam com qual espírito estamos associados. Elas podem transmitir fé, e você sabe que o contrário de fé, dentro de um sentimento, é medo. Incredulidade está intimamente relacionada com medo. Quando Jesus acalma a tempestade, ele diz: por que vocês são incrédulos? Ali no original diz: por que vocês se deixaram dominar pelo medo? Toda situação contrária que se levanta contra você, ela quer lhe causar medo. Somente isso. Hoje de madrugada, de plantão, fui dormir cedo, porque no plantão a gente dorme cedo, porque a gente não sabe a hora que a gente acorda. Pode ser que a gente acorde e não volte para dormir. Então a primeira... Cláudia às vezes liga para mim e diz: menino, tu já está dormindo? Eu disse: tem que aproveitar. O tempinho livre que tem, eu estou lá roncando, coberto. E aí eu acordo de 1h da manhã e começo a pensar numa situação que a gente está enfrentando agora. Um detalhezinho técnico. Rapaz, quando eu penso naquela situação, a ideia diz: não vai dar. Gelei por dentro. A ideia veio: não vai dar. E eu gelei por dentro. Na hora, 1h da manhã, eu disse: pronto. Pensando, né? Vou ficar acordado a noite todinha pensando nisso. Aí eu disse, nessa mesma hora que veio o pensamento: não vai dar, veio por dentro: tenha medo não. Mas o medo já estava. O medo veio aquele negócio, tenha medo não, eu tenho medo não.
Me recuso. Pode gelar a barriga como for. Não vou ter medo. Não vou ter medo. Liberei. Vou dormir. Porque às vezes é preciso mais fé para você deixar a questão e ir dormir do que você passar a noite todinha orando. Você passa a noite todinha orando, passei a noite orando de preocupado e nervoso que você é e de incrédulo porque você estava dominado por medo ao ponto de não dormir. Eu orei em línguas estranhíssimas que nem Deus entende, porque nervoso é e come unha e faz tudo. Às vezes é preciso mais fé para largar e dizer: eu confio em Ti, Senhor. A quem temerei? A quem temerei? Você percebe? Vou ler de novo essa frase aqui. Eu posso botar essa frase no... A gente faz um post depois, me lembra os meninos da mídia aí, para a gente fazer um post depois com essas frases, certo? A gente fez da vez passada, você viu, eu disse que ia botar no grupo, mas no final a gente transformou num post, porque foi ideia deles, a gente transforma num post isso aqui. As palavras são as coisas mais importantes do universo, pois revelam com qual espírito estamos associados. Elas podem transmitir fé ou medo. Mateus 12, 33. Jesus falando, diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom. Vou começar de novo. Ou fazei a árvore boa e o fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto mau. Percebe que tem um fazei no início? Isso não é aleatório, eu não estou... A árvore que nasceu, eu sou essa mesmo, eu sou uma jaqueira, mas eu queria um limão. Não, ou fazer, é você que faz. Ok? Agora, a consequência é, porque pelo fruto se conhece a árvore. Impossível, uma vez que estabelecida a árvore de limão, ela dá jaca. Impossível. Mas quem fez a árvore? Quem estabeleceu aquilo que está dentro? Agora o fruto a gente conhece, aquilo que está dentro. Aí ele continua, raça de víboras, e falando para os fariseus: como podeis falar coisas boas sendo maus? E aí vem a chave, porque a boca fala do que está cheio A boca fala o que está cheio o coração. O que você tem enchido o seu coração? O que você tem se alimentado? Essa é uma chave. Muita gente fala e eu ecoo isso aqui. A gente foi criado numa época que assistir jornal e ver... Tem gente aqui do William Bonner. Eu sou do Cid Moreira ainda, né? O meu começo é Cid Moreira. William Bonner, que já se aposentou, por sinal. A gente encontrou na fila de entrando lá para os Estados Unidos, estava o William Bonner. Ele com... Não, esquece. Aí... Ah lá, chegando, né? New York, vamos lá. Aí, quem tem gente aqui que é do William Bonner, a gente é do Sidão, né? Essa questão que assistiu o Jornal Nacional. Eu comecei a assistir o jornal por obrigação, era professora de história, Graça, que todo dia a gente tinha que pegar uma reportagem que lhe marcou. Eu disse: nada me marca, minha filha, eu não quero assistir isso não. O que me marca era Balão Mágico. Aí... Mas aí ela dizia: a reportagem que lhe marcou, você vai trazer, anotar, e você vai fazer uma menção sobre ela, um resumo sobre essa reportagem. Então a gente começou de criança a assistir isso, e a gente assistia sempre, marcou a nossa vida. Mas aí chegam os pastores aqui e dizem: não assiste o jornal não, porque o jornal não sei o quê. Não é uma questão de viés político. Ele está falando e narrando a realidade lá fora. Ele lhe provendo informações. Não é pecado assistir um jornal. Mas se você só vive de jornal,
se você só vive de informação, tem gente que entra no carro, é informação, sai do carro, pega jornal, pega revista, assiste, depois vê o resumo e ainda assiste o da noite, da madrugada, e tem um da madrugada de manhã, um da madrugada do final também. Tem jornal aí, tem gente que vive só de jornal. Coisas, e quando fala de política você estoura. Tem que ver que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tem gente que se decepciona quando vem falar comigo. Você viu? Eu, não. Vi não. Mas tu não viu aquela? Também não. Isso, não. Ah, não dá para conversar contigo não. Eu disse, amém. Quando fala de economia, porque isso aqui, porque isso aqui, porque isso aqui. Não tem problema você ser informado. Você não pode ser só informado. Você precisa ter outra perspectiva daquilo que está acontecendo. Qual é a outra perspectiva? Porque lembra, a informação forma opinião. Tanto é que os caras são formadores de opinião. Então significa que aquilo ali está sujeito à interpretação. Uma notícia pode ser boa ou ruim, dependendo do viés da interpretação do formador de opinião. Tem gente que esse presidente, quando se elegeu, comemorou como se fosse a solução do mundo. Tem gente que quis se mudar. Não é verdade? Mas por quê? O viés da informação que você se expõe vai formar dentro de você a opinião. Que é variável, e é por isso que tem um que acha que está bom e tem um que acha que está ruim. Mas é a mesma coisa que a gente está enfrentando. Se submeta para que os céus tenham voz na opinião que você vai formar. Que ele possa ecoar dentro de você. Que ela possa ter autoridade, uma voz que você escuta e que você respeita, mais do que outras vozes. Porque no mundo existem muitas vozes, e todas essas vozes querem te parar. Quer dizer que você não consegue, que você não vai para frente, que não dá certo. Você nasceu no Brasil, meu filho. Você nasceu no Nordeste, e do Nordeste a minha família é a mais fraca. Essa era a opinião. E Deus vem dizer o quê? Homem forte. Que a voz de Deus encontre em você eco, ao ponto de estabelecer a sua opinião. E o nome disso não é opinião. Quando a voz de Deus tem eco dentro da gente, o nome disso é fé. A boca fala o que está cheio o coração, 35. Já vou chamar o grupo de louvor para você pensar que está acabando. Eu me empolgo. As quinta-feiras está sendo sofrida para vocês. Você percebe que eu estou me escalando mais nas quinta-feiras, né? Então, vamos lá. Verso 35. O homem bom tira do tesouro o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O problema é o tesouro ou a índole? A índole está relacionada àquilo que ele entesoura. Um homem bom, do seu tesouro, coisas boas. Um homem mau. Verso 36. E digo-vos, de toda palavra frívola que proferirem os homens, eles darão conta do juízo. Não existe palavra solta. Ou você fala algo que é em linha com os céus, ou você fala algo em linha com o que é decaído. Só existe essa opção, mas você vai prestar conta. Lembra? Palavra, morte e vida. Não existe palavra tola. Se você não toma cuidado naquilo que você fala, você estabelece desgraça, mesmo sem querer. Essa palavra frívola, que parece... Não sei, parece frevo, né? O que é frívola?
Frívola, essa palavra no original, não estou falando na interpretação do português, ok? Frívola foi a do português que escolheram para colocar. No original, essa palavra diz livre de labor, livre de trabalho. Se você deixar a sua boca livre, ela fala o que quiser. Você precisa colocar força para falar certo. Se deixar, a sua boca fala o que quiser. É o que, irmã? Amplificada. Aí ele diz aqui, livre de labor, preguiçosa, evitando o trabalho que deve realizar. Esse frívola. Se você fala uma palavra a qual você precisava trabalhar para liberar, você vai prestar conta no dia do juízo. Aquela palavra vai te levar para lugares, presta atenção. Como assim eu vou prestar conta no dia do juízo? Aquela palavra vai levar você para lugares que você vai chegar no dia do juízo e dizer, por que eu sofri tanto, Jesus? Ele diz, por causa dessa palavra, por causa dessa palavra e por causa dessa palavra. Oh Jesus, porque eu passei tanta necessidade? Porque a sua boquinha só falava que eu não podia, eu não posso, sou fraco, sou liso, não tenho dinheiro. Me perdoe, exemplo, entre aspas, não sou eu que estou falando. Não posso, não tenho dinheiro, não vai dar certo, vamos fazer isso aqui. Eu disse, não dá, eu sou mais pobre, eu sou... Não... A hiena. Porque eu passei tão doente, porque sua boca só falava de doença. Ai, tá doendo aqui, ai, tá doendo aqui, agora tá doendo aqui, agora doeu aqui, agora tá doendo, ai, tá doendo. E tudo tem uma justificativa para o seu cérebro. Tudo tem. Ai, eu tô liso por causa disso, por causa do que eu não recebi, não interessa. A tua provisão vem de Deus. Se o teu patrão quebrou, a minha provisão está no Senhor. Não saiu dinheiro, não vai faltar. Mas tudo que vem com uma coisa racional, você abre a boca e diz, esse mês já disseram na empresa, não vão pagar não. Não paga os outros. Não sei como o meu vai cair. E aí, tu é diferente? Sou! Eu comecei tão quietinho, não foi? Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. No Amplificado, verso 37 diz assim, pois por suas palavras, refletindo a condição espiritual, serás justificado e absolvido da culpa e do pecado, mas por suas palavras, me rejeitando, serás condenado e sentenciado. Na Mensagem diz assim, as palavras são poderosas. Verso 37 na Mensagem. Levem-nas a sério. Eu não sei nem que versão é essa. As palavras são poderosas, levem-nas a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também podem condená-los. Queria fechar em Marcos 11, 23. Que fala, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser, se alguém liberar, você precisa liberar. Isso não é um feitiço, é você estar tão convencido de algo, que a sua boca não consegue dizer contrário. A sua boca não consegue concordar com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está sentindo, porque você está tão cheio, tão convencido por dentro da palavra de Deus, que aquilo que se levanta contrário não consegue te convencer contrário. E se alguém disser, qualquer pessoa disser, não precisa ligar para o pastor dizer para você. Isso seria ótimo, meu irmão. Isso aqui é um mecanismo de dependência que a galera usa lá fora, mas é lá fora. Você não tem pastor chaveirinho que vai fazer aquilo que você precisa fazer. É lógico que a gente pode orar
junto, a gente pode pegar junto em fé com você, mas a minha oração não é melhor do que a sua. A minha declaração de fé nunca deve superar a sua declaração de fé, porque você está diretamente relacionado com aquilo, aquilo é a sua vida. E a gente vai ensinar você a abrir a sua boca para falar com a sua montanha, para mandar ela se jogar no mar, porque aquele que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, será feito. Diga comigo, eu preciso falar. Eu preciso abrir um pá de boca. Diga um pá de boca. Você, só em você admitir isso, você já lembra de umas 4 ou 5 coisas que você já deveria estar confessando e falando dentro da sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua empresa, coisas que você deveria estar chamando a existência. Deus chama a existência aquilo que não é como se já fosse. Tende a fé que Deus tem. Deus viu um caos, Ele não diz, olha, um caos. Ele disse, haja luz. E o que? Houve luz. Olhe para o caos que está na sua frente e diga, haja, 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 haja luz, haja luz, haja resolução, haja. Libere os céus aonde você está, mediante as palavras que saem da sua boca. Eu disse que eu ia acabar naquele, mas para acabar naquele não, vai Romanos 10, 8. Que eu não consigo acabar sem dizer isso. Romanos 10, 8. Porém o que se diz? A palavra está perto de ti. Isso é a palavra da fé. E 2 Coríntios 4,13 diz, tendo porém o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso que eu o quê? Eu criei, por isso? Eu criei, por isso? Se a sua fé não move nem a sua boca, por que você acha que vai mover a montanha? Como está escrito, eu criei, por isso? Agora é um espírito. Esse espírito é de sopro. O sopro de Deus. A palavra de Deus nos conduz ao espírito da fé. E a gente vai falar. Também nós cremos, por isso falamos. Manifestamos a nossa autoridade falando. Falar é expressar a natureza divina que está dentro de nós. A palavra de Deus, ela desperta o espírito da fé em nós. Uma vez cheios da palavra, o espírito da fé vai estar atuando dentro da gente. Estar cheio da palavra é estar cheio de fé. A unidade em torno da palavra gera uma identidade de fé, levando-nos a falar a mesma coisa. Você já pensou que na igreja você não consegue dizer a minha dor de cabeça, porque vai chegar um indivíduozinho perto de você e vai dizer, é sua? Não é verdade? Porque a unidade, o espírito da fé, você pega isso. Cuidado, fé é contagioso. Cuidado, fé é contagioso. Chegar aqui você vai sair contagiado de quê? De fé. A palavra deve ser... Meditar na palavra é meditar na verdade de Deus, absoluta e cheia de poder, conduzindo-nos à vida e à abundância conquistada por Cristo na cruz. Está escrito, eu acredito, ao ponto de manifestar essa verdade na minha boca. Sabe o primeiro obstáculo de fé que você tem? É acreditar ao ponto de falar publicamente que você é o que a palavra de Deus disse que você é. Você pode ficar de pé, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus.